Então, se você quer saber, né, quais são os principais erros aí que pode cometer para fazer com que você não consiga faturar seus 5.000 ou mais em casa com a sua loja infantil, eu vou mostrar tudo hoje aqui para vocês, então fique comigo aqui nessa live. E o primeiro ponto que eu quero falar com vocês hoje é: se você não tentar, não tem como você saber se vai dar certo ou não. Então, assim, o primeiro ponto a gente precisa tentar, né? Pra poder. É melhor a gente tentar do que depois ter aquele sentimento. E se eu tivesse tentado, será que daria certo? Né? Ou ver outras pessoas arriscando e depois pensar, nossa, por que que eu não arrisquei? Se eu tivesse arriscado, hoje eu estaria no mesmo patamar que essa pessoa. Então, muito melhor a gente ir lá, experimentar, testar, né? E pode ser que dê certo e pode ser que não, né? Isso vai depender muito, eu vou falar muito com isso ao longo dessa live com vocês, vai depender muito de vocês também desse resultado. Então, assim, é melhor você tentar, né? Você só vai saber se vai dar certo ou não tentando. Então, precisa colocar o pezinho lá no mercado para poder conseguir entender como que funciona. E esse primeiro momento, às vezes as pessoas também querem a perfeição, querem tudo perfeito, né? E, na verdade, esse primeiro momento, ele é um momento de teste, nada é 100%. Então, você vai começar, então por isso que é muito importante, eu sempre falo isso com vocês aqui, nos stories, nos vídeos, é muito importante que a gente comece de forma devagar. Porque nesse momento que você vai a primeira vez pro mercado, é um momento de teste, de você entender quem são suas clientes, se a pesquisa que você fez, se os produtos que você fez, que você entendeu que eram necessários, se condiz, né, com essas clientes, com essas necessidades, se você acertou, né, no produto que você trouxe, no estilo de preço que você trouxe. Então, esse é um momento de conhecer melhor suas clientes e conhecer melhor o seu mercado, entender se toda a análise que você fez anteriormente estava correta. Aí, se você chegar lá no mercado e descobrir que não é isso, se você começar, como eu disse para vocês, de forma consciente, de forma adequada, devagar, você consegue fazer essa adequação de forma saudável, sem prejudicar a vida financeira da sua empresa. E se você agora, se você já começa de uma vez, acelera muito, vai com muita sede ao pote, pode ser que depois você chegue lá no mercado, não seja bem aquilo, você precisa fazer uma adequação e é isso, a empresa vai sofrer financeiramente com isso. Então, tudo a gente começa devagar. E na vida da gente, não só no empreender, mas como um todo, nada a gente começa de uma vez. É o que eu sempre falo aqui com vocês. Quando vocês foram, para quem já dirige, né, ou mesmo para quem não dirige, pode imaginar como seja, a gente não pega o carro no primeiro dia e já sai acelerando a 100 por hora. Né? Primeiro a gente vai conhecer as funções, onde é a seta, para que serve cada pedal, como que funciona o câmbio. Então, assim, a gente vai conhecendo como que funciona o retrovisor, para que serve cada parte do carro. Aí a gente experimenta ligar, aprende como liga. Depois você vai aprendendo como que faz o controle da embreagem, como faz o primeiro acelerar, a primeira saída. Então, assim, é todo um processo e ele é devagar e ele é gradativo, né? E a mesma coisa o empreender. Às vezes as pessoas acham que empreender é muito diferente das outras coisas que a gente começa a aprender, né? E não, empreender é a mesma coisa. A gente começa de forma gradativa, começa com um pouco, experimenta, testa, depois faz as adequações e vai aumentando gradativamente para ser de forma segura para a empresa, né? E não ser saudável para a vida financeira da empresa. A mesma coisa quando você vai andar também de bicicleta, por exemplo. Você já não pega a bicicleta ali e já sai andando de primeira. Isso serve aí tanto para crianças quanto para adultos também que quiserem ir nunca andar de bicicleta, quiser experimentar. Você não pega e sai andando já normal, sem nenhum problema, bicicleta de primeira, ou patins, ou qualquer outra coisa que você vai fazer a primeira vez. Sempre quando você vai fazer a primeira vez, você não vai devagar, vai experimentando, testando, conhecendo o equilíbrio, né? E aí depois, gradativamente, você vai fazendo aquilo várias e várias e várias vezes, até que no momento que você consegue fazer aquilo sozinho. E daí, depois de um tempo, você faz aquilo inconsciente, por exemplo, como dirigir. Né? Depois a gente já nem faz mais no racional, a gente já dirige de forma inconsciente. Né? Então, a mesma coisa é empreender, a gente vai gradativo. E
se você, o importante, e aí voltando aqui no primeiro ponto que a gente falou, se você não tentar, né? Se você não começar, como que você vai saber se vai dar certo ou não, né? Então você precisa entrar, você precisa testar, precisa colocar seu pezinho lá no mercado, conhecer, entender, né, as necessidades, entender se você está no caminho certo para você saber se, para você entender, né? Antes você ter a sensação que pelo menos você tentou do que nem não saber e depois ficar assim, nossa, mas eu devia ter tentado, ou se eu tivesse começado, se eu tivesse tentado, né? Então é muito melhor do que isso. E não tenha medo também de ser julgado, né? Muitas pessoas, ai meu Deus, o que que vão pensar se eu montar uma loja infantil em casa? Será que vão achar que eu sou uma sacoleira? Será que vai tá aqui nas redes sociais, ai tá achando que eu sou blogueirinha? Nossa, o que que vão achar se eu sair da carteira assinada e começar a empreender? Vão achar que eu sou louca, né? Então, assim, não pense muito, né, no que os outros vão pensar sobre você. Pense em qual é o objetivo que te trouxe a montar a sua loja infantil em casa. Cada um tem seu objetivo. Umas montam a loja infantil em casa com o objetivo de ter sua independência financeira. Outras montam a loja infantil em casa com o objetivo de fazer o que gostam, o que realmente vai ter prazer em fazer. Outras montam a loja infantil em casa com o intuito de estar mais próxima dos filhos, conseguir trabalhar, né, ter sua independência financeira e ter proximidade dos filhos, para ter flexibilidade de horários. Então tem isso bem claro e de preferência num lugar onde você olhe todos os dias, coloque na sua geladeira, no seu espelho do banheiro, um lugar que você sempre lembre, para que nos momentos de desafios você olhe para isso e você lembra o que realmente te motiva a estar ali. E aí, quando você começa a olhar para o que te motiva, por mais que você tenha desafios, esses desafios começam a ficar pequenos diante dos seus objetivos. E isso serve para todas. Flaviane, quando eu comecei minha loja infantil em casa, o meu intuito era estar mais próxima da minha filha, ter flexibilidade de horários e ter minha independência financeira associada com tudo isso. E aí, eu sempre que eu tinha algum desafio, eu sempre lembrava disso. E isso não deixava com que eu desistisse do meu sonho. Então, eu acho que a gente tem que ter isso muito claro. Porque por mais desafios a gente sempre vai ter, gente. Empreender não é algo, eu sempre falo isso, não é algo linear, né? Vai ter altos e baixos, vai ter desafios igual nós tivemos em 2020, tem mudanças na economia, e isso acontece. Então, não é algo linear que vai estar sempre numa constante. Então, existe sim desafios. Mas quando eu falo que o melhor remédio para esses desafios é estar sempre buscando conhecimento, sempre preparada, sempre buscando tecnologias e inovações, porque isso, quando surgem esses desafios, tudo fica mais fácil. Se você está sempre com as ferramentas certas, as batalhas vão ser sempre mais fáceis. Então, é muito importante você estar sempre aí se atualizando, buscando conhecimento, sempre um passo à frente. Isso acelera muito. Por exemplo, em março de 2020, quando aconteceu tudo o que aconteceu, eu não sofri com a chegada da pandemia. Por quê? Porque eu já tinha todo um processo online. Eu já tinha o delivery, eu já tinha quem fazia as minhas entregas, eu já tinha atendimento no Instagram, o WhatsApp todo automatizado, eu já tinha todo o processo, já trabalhava com malinhas, já tinha o meu catálogo eletrônico, que catálogo eletrônico é a mesma coisa que um site, só que a diferença é que a pessoa não finaliza ali a compra direto no site. Então eu já tinha o meu site. Então, assim, eu não tive problemas nenhum com relação à pandemia. Ela veio, mas eu já estava um passo à frente, porque eu sempre estava buscando conhecimento, sempre buscando me modernizar para facilitar tanto a minha vida como a vida das minhas clientes. Principalmente porque nós somos mães, né? E quanto mais automatizado, mais para nós é mais fácil vai facilitar a nossa vida, né? Nós vamos ganhar tempo e, consequentemente, nossos clientes também vão ganhar tempo. Então, não tenha medo de ser julgado, não tenha medo de fracassar também, de errar, né? A gente tem essa coisa muito
forte dentro de nós, que parece assim, ah, se eu cometi um erro hoje, nossa, é o fim do mundo, acabou, não tem chance. Gente, todo mundo erra, eu erro, eu errei muito com a minha loja, por não ter ninguém que tivesse conhecimento, eu não tinha onde buscar conhecimento específico, né, sobre loja infantil em casa, então eu tive que testar tudo sozinha, conhecer tudo sozinha, arriscar tudo sozinha. Então eu errei muito, erro hoje, até hoje erro também. Então assim, todos nós erramos e não é porque você cometeu um erro, pronto, é a morte, ele acabou e não tem outra chance. Isso é normal, acontece com todas nós, com todos nós. E o que a gente tem que ter claro é que cada vez que a gente erra, é um aprendizado, não deixa de ser um aprendizado. Se você errou aí 7 vezes, na 8ª vez você já vai ter muito mais conhecimento do que a primeira vez que você tentou, né? Que você errou. Então, da primeira para a segunda você já aprendeu algo diferente, da segunda para a terceira também, e assim sucessivamente. Então, quando você chega, errei 7 vezes. Não, você aprendeu 7 vezes, porque você já está muito mais experiente agora do que lá na primeira vez que você tentou. Então, assim, gente, põe uma coisa na cabeça de vocês. Tem como você, por exemplo, ter sido mãe sem antes ter tentado? Se você não tivesse tentado engravidar, hoje você não era mãe. E quando você tentou engravidar, tinha 100% de chance que você ia engravidar? Não existia 100%, nada é 100%, né? E aí você só conseguiu ser mãe porque você tentou, você foi lá, você arriscou, né? Então, assim, é assim que funciona. E às vezes filhos, né? Muitas pessoas falam assim, nossa, se você pensar muito, você não arruma nem o primeiro, nem o segundo, né? Empreender também, se você ficar pensando muito, e se eu tentar e não der certo, e se ficar cheio de se, né? Ficar pensando muito, você nunca vai tentar. Por quê? Eu falo isso muito aqui também, tanto nas lives, quanto nos stories, quanto com as minhas alunas. A principal ferramenta hoje, para mim, Flaviane, que eu considero de um empreendedor, é a ação. Porque não adianta você ter um projeto lindo, você ter ideias maravilhosas, mas se você não consegue colocar em prática. Então, para mim, uma das grandes características do empreendedor é a ação. É pensar em ideias e executar essas ideias, é planejar e executar o que você planejou. Então não adianta nada ficar só no papel, ficar imaginando, ficar sonhando se você não for para a ação. E a ação é o quê? É você ir lá no mercado, é você se estruturar, é você planejar e ir para o mercado, colocar em prática todo o seu planejamento, né? E testar e conhecer seus clientes. Então, assim, precisa pôr o pezinho lá. Se você não, é o que eu falei, se você não tivesse tentado, se você não tentasse engravidar, nunca você seria mãe. Ia ficar, será que eu vou ser mãe? Será que eu vou ser mãe? Só testando pra você saber. E empreender, será que eu vou conseguir faturar 5.000 em casa com a minha loja infantil? Só testando pra você saber. Lógico que eu vou falar mais pra frente das ferramentas certas, né? Que você precisa, mas você precisa ir pra ação. Então não tenha medo de ser julgado, pensar no que os outros vão pensar. Ai, vai me chamar de sacoleira, vai me chamar de. Vai falar que eu sou doida de largar meu emprego. Gente, é só você que sabe o que você passa na sua rotina, no seu dia a dia, nos seus desafios. Né? Ninguém melhor do que você conhece quais são os seus desafios do dia a dia. Então, vá em busca do que você quer, dos seus sonhos, sem ficar preocupando muito do que os outros vão pensar. E eu falo, uma frase também que eu repito muito aqui, era muito orgulho do que eu fazia, podia me chamar de sacoleira, do que fosse. Eu tinha o que todas as mães sonhavam, que era a proximidade da minha filha. Eu vi minha filha crescer e vejo até hoje minha filha crescer. Eu não perdi nenhum momento dela desde que ela nasceu. Hoje ela tem 5 anos e meio, vai fazer 6 anos agora em dezembro. Não perdi nenhum minutinho dela. Participei das apresentações de escola, vi ela nadar, vi ela dar o primeiro passinho, vi ela falar a primeira palavrinha. Eu não perdi nada. E isso não tem dinheiro no mundo que pague. Nem é pela questão financeira. Eu falo que faturar 5.000 em casa com uma loja infantil é muito mais do que a questão financeira, porque tem coisas que vai além do dinheiro.
né? Então, isso não tem preço. Então, com muito orgulho, eu tinha flexibilidade de horários, eu tinha proximidade com a minha filha e eu tinha independência financeira. Então, e ainda fazia o que eu gostava, que isso também é um ponto muito importante. Quantas pessoas trabalham, né, fazendo o que não gostam, o que não são felizes, né? Então eu não tinha isso, eu fazia o que eu amava e faço até hoje o que eu amo. Então isso também é uma grande motivação. Não existe dia de sábado, não existe dia de domingo, não existe dia de feriado, porque quando a gente faz o que a gente ama, não existe dia da semana para trabalhar, né? E nem pode se chamar de trabalho. A gente faz o que ama, então nem a gente nem chama isso de trabalho. Então assim, então assim, gente, que dinheiro no mundo paga tudo isso que eu acabei de falar para vocês? Então, por que ter medo? Por que medo do julgamento do outro se você vai fazer o que você ama? Se você vai ser feliz, se você vai ficar próximo dos seus filhos, se você vai ter independência financeira, né? Então, assim, não precisa ter medo do julgamento, não precisa ter medo do fracassar, né? E a gente vai falar mais sobre essa questão também do errar, né? E pensar que ninguém sabe tudo. Eu não sei tudo. Se você acha, fala assim, viver falando, né, sobre loja infantil em casa, eu não sei tudo, né? Eu sempre busco conhecimento constante, mas eu não sei tudo. Ainda tenho muito que aprender. Aprendo todos os dias, aprendo com vocês, aprendo com as minhas alunas, né? Estudo muito para buscar mais conhecimento, porque eu sou alucinada com conhecimento. Eu acho que eu nunca estou satisfeita, graças a Deus, sempre buscando mais e mais e mais. Até porque as tecnologias mudam muito, as redes sociais mudam todos os dias, o comportamento do consumidor muda sempre, então a gente tem que estar sempre buscando conhecimento. Então não se preocupe, se você não sabe, busque as ferramentas certas, pessoas certas para estar do seu lado. Busque as pessoas que vão te levar para onde você quer, né? Esteja próxima de pessoas que te motivem, que te levem. Eu sei que é difícil, a maioria das pessoas hoje fala que é isso. Eu até recebi uma mensagem essa semana de uma seguidora e ela falou assim: o que você acha sobre empreender com roupa infantil em plena pandemia? Eu falei, meu Deus, pandemia, né? Essa pra mim já é uma palavra que já tá ficando no passado, porque com essa intensa vacinação, aqui, por exemplo, na minha cidade já tá tudo, já está tudo normal, já não existe distanciamento nas mesas dos bares, já não existe quantidade mínima, já temos festas, reuniões, é lógico, com os protocolos de segurança, mas já tem aniversário infantil, já brinquedos infantis todos liberados, escolas funcionando e não está aumentando o número de casos, cada vez mais eles estão reduzindo o número de leitos, casos de internação cada vez menores. Então, assim, gente, não podemos falar que acabou, ainda não acabou, ainda precisa continuar a vacinação, precisa continuar a conscientização de máscara, distanciamento social, mas a realidade é outra, a chave já virou. E se você ainda não se atentou a isso, se atende, se atente, porque esse segundo semestre vai ser a grande virada, vocês não têm ideia, vão voltar a acontecer, já está acontecendo, né? Já voltou a acontecer os aniversários infantis. O consumismo, as pessoas já estão se sentindo mais seguras para consumir. Então, gente, é outra realidade, né? Então, se você não está preparado para esse momento, se prepare. Busque as pessoas certas para ir ao encontro dos seus sonhos. Busque as ferramentas certas, porque essa é a hora. E eu sempre falo isso com você, sempre que nós temos isso não é a Flaviane que está falando, já foi feita uma pesquisa. Toda vez que tem uma retração na economia e as pessoas ficam inseguras de consumir, após isso, o que acontece é que há um grande aumento no consumismo. As pessoas começam a consumir mais do que o normal. Tem um boom do consumismo. E esse boom está acontecendo e vai acontecer daqui para frente. Então, assim, as pessoas vão se encontrar como nunca, vão celebrar a vida como nunca. Quem não comemorou os aniversários dos filhos, né, anteriormente, vão comemorar mais do que nunca.
as roupas, né? As crianças as mães estavam comprando mais roupas básicas pro dia a dia, né? Agora elas vão precisar de roupas, vão começar a sair, tem encontros, reuniões. Então elas vão precisar de uma peça mais elaborada, elas vão precisar de presentes para os aniversários. Então, gente, é o momento e é a hora. Aproveite desse momento. Se você ainda não está aproveitando, aproveite desse momento. E não tenha vergonha, não tenha medo, né? É o que eu falei pra vocês. A questão da vergonha, eu já comentei aqui com vocês, tem muito orgulho, né? De ter o seu faturamento, sua independência financeira, estar próximo dos seus filhos, ter flexibilidade de horários, que é o que toda mãe quer, né? Quer estar próximo dos filhos, quer ter independência financeira e quer ter flexibilidade de horários. Então, assim, não tem por que ter vergonha. E medo, o medo grande, falo isso com vocês aqui sempre, o grande remédio para o medo é conhecimento. O antídoto para o medo é conhecimento. Se você tem medo hoje de alguma coisa, é porque você não tem conhecimento ainda suficiente para exercer aquela função ou alguma coisa relacionada àquilo. Então, o que você tem que fazer? Buscar ferramentas, conhecimento para lidar com aquilo que você não tem conhecimento hoje. E aí, o que vai acontecer? O medo vai diminuir e vai deixar de existir. Então, é muito importante. O antídoto, lembra sempre quando você fala, tenho medo de X. Então, pensa, então o que eu preciso? Onde eu posso buscar conhecimento sobre isso que eu tenho medo para eu minimizar esse medo e eu me sentir mais segura para fazer isso. Então, esse sempre lembra, medo, o remédio para o medo é conhecimento. O conhecimento vai eliminar ou diminuir muito o seu medo de alguma coisa. Então, sempre lembra disso. Outro exemplo que eu posso trazer aqui mais prático para vocês entenderem o que eu estou dizendo, é, por exemplo, a criança. A criança, quando ela está aprendendo a engatinhar, a andar, ela tenta uma vez, cai, tenta, desequilibra, cai, tenta outra vez, equilibra, até que um dia ela consegue. E essa queda que a criança tem, para ela não significa um fracasso. Vocês podem ver que a criança cai e ela tenta de novo. Ela sabe que aquela queda faz parte do processo, né? Tem como a gente minimizar essas quedas? Tem, vou falar mais pra frente aqui nessa live. Mas a criança sabe que aquela queda faz parte do processo. E que ela vai insistir, ela vai tentar várias vezes, vai cair, mas ela vai levantar e uma hora ela vai andar e essas quedas cada vez vão ficar menores, porque ela vai ter mais experiência para poder andar. Então é a mesma coisa, você tem que colocar para você. Vai acontecer desafios? Vai. Pode acontecer alguma queda? Pode, mas não é o fracasso, não é o fim do mundo. Errou, você aprendeu e agora você tem chance de fazer diferente, você tem mais conhecimento para fazer diferente. Não é o fim do mundo, tá bom? E toda criança, se ela tem ela é uma criança saudável, tem todas, vamos dizer, as ferramentas para poder andar, ela vai andar. Não existe, né, uma criança saudável que não anda. Então, ela vai tentar até andar. E você é a mesma coisa. Se você buscar as ferramentas certas, buscar o conhecimento e estar associada às pessoas que estão rumo aos mesmos objetivos que você vai chegar onde você quer. Isso é muito importante também, é uma coisa que eu nunca falei com vocês e eu acho que cabe muito bem aqui. É muito importante o meio onde você vive. Eu falo muito disso com as minhas alunas em um vídeo que eu publico, que fala você é águia ou você é galinha? Que é a história de um camponês, né, que chega em uma fazenda, tava andando por ali, um pesquisador, e ele chega em uma fazenda lá e vê uma águia próxima das galinhas, né, convivendo com galinhas. Ele fala, mas isso não é uma galinha, é uma águia. E aí o camponês fala, eu peguei essa águia e coloquei ela, mas agora junto com as galinhas, e ela cresceu junto com as galinhas, mas agora ela é uma galinha. E aí o pesquisador fala pra ele, fala, não, ela é ainda uma águia. Ela nunca vai ser uma águia, jamais vai ser uma galinha. E aí o camponês fala, não, ela é uma galinha, ela se comporta como uma galinha. E aí o que ele faz? Aí o pesquisador pega, né, a águia e fala pra águia, não, eu vou te provar que ela ainda é uma águia, né? Pega ela e fala, olha, voa águia.
E aí a águia olha para baixo, vê as colegas, né, as galinhas, e aí ela vai e desce e fica junto com as galinhas e não voa. Aí o camponês, ó, o pesquisador pega a águia, vai para um lugar um pouquinho mais longe das galinhas, mas não, ela ainda consegue ver as galinhas e fala: "Voe, águia, você é uma águia". E a águia não voa. E aí ele fala, no terceiro dia ele fala: "Não, eu vou te provar que ela é uma águia". E aí ele vai para um monte bem distante das galinhas, né? E um monte bem alto e fala: "Voa, águia, você é uma águia. Voe". E aí a águia abre as asas e voa. E o que que a gente aprende com essa história? Que o meio ele influencia muito. Na primeira vez a águia não voou porque ela olhava para as galinhas e ela se via, né? Ela cresceu ali naquele meio e ela achava que ela nunca achou que ela era uma galinha, ela sabia que ela era uma águia, mas ela via ali o meio dela, ela voltava para aquele ambiente. Só quando ele colocou a águia bem distante das galinhas e pediu que ela voasse, que ela conseguiu voar. E aí ela se enxergou e viu que realmente aquele era o papel dela, o que que ela realmente era, o que que ela se enxergava. E aí eu pergunto para você, e você, dentro dessa história, você é águia ou você é galinha? E o seu ambiente ao seu redor são de águias ou são de galinhas? Porque se seu ambiente estiver cheio de galinhas, você vai ter muita dificuldade de se sobressair em busca dos seus sonhos, se destacar, né? Agora, se você está associada com outras águias, você vai alçar altos voos e você vai em busca do mais alto dos topos, né? E você vai voar alto. Então, assim, fica também isso como aprendizado para vocês. Muito cuidado com o meio que você vive. Isso faz sim total diferença. Porque tem muita gente aí querendo colocar água no seu leite, eu sei, falando: "Nossa, você é doida? Começar a loja infantil em casa, em plena pandemia, né? Como a seguidora falou. Será que esse é o momento? Será? E se der errado? Né? Vai falar várias coisas na sua cabeça para que você desista dos seus sonhos. Então fique bem atenta com o que você ouve. Outro cuidado muito importante também, cuidado com jornais, redes sociais. Por quê? As reportagens negativas, elas têm muito mais eficácia do que as reportagens positivas. Raramente você vai receber uma reportagem no seu celular ou no jornal com um título positivo. Até eu e meu esposo, a gente fica rindo que raramente, às vezes, a gente liga a televisão e às vezes está passando o jornal. E quando dá uma notícia boa, sempre tem um mas. Observem, depois me contem. E a gente morre de rir, porque é assim, por exemplo, aumentou o número de vacinações, né? Aí você fala, nossa, que legal. Mas aí dá uma notícia ruim depois, né? Então nunca, você pode observar que nunca o jornal dá uma notícia boa só por si só boa. Se tem uma notícia boa no início, no final vem uma negativa quando não é toda negativa. Então, muito cuidado, eu já não assisto mais televisão, já tenho muito cuidado já para não receber influência do que eu recebo no meu celular de notícias. Seleciono bastante o que, que eu vou ler. Não sigo aqui nas redes sociais, jornais, essas coisas de notícias, já para me policiar e não deixar me contaminar, né, por isso. Porque se você for olhar, eles tendem muito a colocar medo na população. É medo de todas as formas. E aí, se você se deixar contaminar, você não faz nada. Quando você vê, você está totalmente tomado pelo medo. Então, muito cuidado, não só com o seu meio, mas também com o que você ouve, com o que você lê, né? Então, fique bem atenta, cuidado com os pessimistas também que ficam ao seu redor, porque eu até vou falar sobre os otimistas também hoje com vocês. Então, assim, cuidado com os pessimistas também, né? As pessoas. E nem sempre tem muita gente aí que, igual eu falei pra vocês, querendo pôr água no seu leite. Então, cuidado, viu? Tenha expertise de saber o que ouvir, como interpretar o que chega até você. E não tenha medo de
fracassar de dar o próximo passo. Até porque as pessoas, eu até deixei um vídeo para vocês aí, não sei se todo mundo conseguiu ver, falando sobre isso. As pessoas mais que conseguiram chegar nos seus objetivos que eu conheço, todas erraram muito ao longo do seu processo, né? Então, pode observar aí as pessoas que você admira, e você vai ver que elas começaram geralmente de forma muito simples e geralmente erraram muito aí no seu processo, né? Então elas erraram, né? Então não tenha medo de dar o próximo passo, errar faz parte. E as grandes pessoas aí que hoje a gente admira também erraram muito. Então não vai ser você não vai ser a única pessoa no mundo. Então erre muito, né? Mas pelo menos você está ali, você está conhecendo, você está aprendendo, do que nem ter a chance de tentar, de buscar o conhecimento. E pense, tentou a primeira vez, não deu certo? Tenta mais uma vez, tentou a segunda, não deu certo? Tenta a terceira vez. E é o que eu falei para vocês, com certeza, na segunda vez você já estava mais experiente que na primeira, na terceira vai estar mais experiente que na segunda. Então, na verdade, você não errou 3 vezes, 4 vezes, você aprendeu 3 vezes, 4 vezes, né? Então, é o modo de olhar, para como você olha para a situação, se você vê o lado positivo ou se você vê o lado negativo. E tenha metas, é muito, muito importante você ter metas, saber onde você quer chegar. Quer faturar seus 5.000 em casa com a sua loja infantil? Coloca isso, escreve, coloca no seu espelho do seu banheiro, na sua geladeira, coloca a imagem também tem muito poder, né? Para você nunca esquecer dos seus objetivos e tenha isso traçado como meta para você. E funciona mesmo, viu, gente? Isso aí não é. Eu sei que às vezes a gente tá cansado de ver isso aí nas redes sociais, de meta, de ter escrito, Mas, gente, funciona. Testem e depois me contem. Realmente funciona. É muito importante você saber. Porque se você não tem uma meta, você não sabe aonde você quer chegar, qualquer lugar tá bom. Agora, quando você sabe, tem definido o que você quer, aonde você quer chegar, é diferente. Você vai buscar as ferramentas certas, as pessoas certas para você chegar no seu objetivo. E tenha persistência. Uma das grandes características dos grandes empreendedores também é ter persistência. Então, persista, insista, né? Sempre. E é necessário ter essa disciplina também, tá bom? E pode ser que na primeira vez não dê certo, né? Não quer dizer que na primeira vez que você vai fazer o seu vídeo vai ser seu melhor vídeo, não quer dizer que na primeira venda que você vai fazer vai ser sua melhor venda. Mas na segunda, como eu falei para vocês, vocês já vão estar mais experientes, a segunda vez já vai ser mais fácil, você já vai ter mais experiência, na terceira vai ser melhor e assim sucessivamente. E se na primeira vez também não der certo, não tem problema, tente de novo, faça de novo, né? A segunda vez já vai ser melhor. Então, nem sempre tudo vai dar certo na primeira vez. E o segundo ponto, então, é que nesse primeiro ponto eu falei com vocês, relembrando aqui o que a gente já conversou. Se você não tentar, não tem como você saber se vai dar certo ou não. Então, e pode ser que você fique com aquela sensação, e se eu tivesse tentado? E se, né? E se eu tivesse tentado? E se eu tivesse arriscado? E não tenha medo de ser julgado, não tenha medo de fracassar, não tenha medo de errar. Lembrar que ninguém sabe tudo, né? Não ter vergonha, não ter medo. E lembrar que as pessoas aí que hoje a gente admira também já erraram. E que às vezes que você errar na primeira vez, a segunda você já vai estar mais experiente que a primeira e assim sucessivamente. Então, tenha metas, seja persistente e lembre-se que nem sempre da primeira vez vai dar certo, né? Pode ser que da primeira não dê, mas na segunda tente de novo, né? Tente de novo e de novo. Outro ponto que eu trouxe para nós conversarmos hoje, já falei com vocês, tem como ser mãe sem engravidar? A terceira, você tem 2 opções também. Você pode fazer esse processo sozinha
ou você tem a opção também de estar bem acompanhado, que é o que eu falei para vocês da questão do meio, né? Então procure as pessoas certas que vão te levar para onde você quer. Procure as ferramentas certas, né? Para que procure uma pessoa experiente, que já entenda do que você vai fazer, que já tem experiência, já trilhou esse caminho. Por quê? Porque isso vai fazer com que você erre menos. Porque essa pessoa já sabe quais são os desafios e quais são as oportunidades. Então, além de você errar menos, ela vai acelerar o seu resultado. Eu tenho uma live aqui que eu fiz com um casal, onde eles contam, né, sobre a experiência de 25 anos de empreender deles, em outro segmento, mas já serve muito de exemplo para nós que empreendemos. E ele fala que se ele tivesse uma pessoa que ensinasse para ele, eles fazem camisetas. Se naquela época, quando ele começou, ele tivesse, hoje ele tem 25 anos de empresa, uma pessoa que ensinasse para ele quais eram os desafios que ele ia encontrar e qual era a melhor forma, né, as melhores oportunidades, como que ele ia fazer para acelerar os resultados dele, ele conseguiria chegar onde ele chegou agora com 25 anos, com muito menos anos, né? Ele estaria onde ele está hoje e iria errar muito menos. Então, por isso que eu falo, você pode fazer isso sozinha, né? E tentar arriscar, errar, ou você pode estar acompanhada e de uma pessoa que tem experiência, e não só de uma pessoa, mas quando você está num grupo de pessoas que estão alinhadas em busca do mesmo objetivo, isso acelera muito os seus resultados, né? O dia que você não tá muito legal, tá um pouco desanimada, vem uma pessoa, fala algo motivador e aí você, né, reacende aquela chama de novo. O dia que você está motivado, vai ter alguém que vai estar desmotivado e aí você vai lá, conta a sua experiência e aí você motiva a outra pessoa. Então, assim, vai ter sempre alguém, vai ser aquela coisa que eu falei pra vocês do meio, com quem que você tá alinhado. Se você tá junto com várias pessoas que estão em busca do mesmo objetivo, muito mais rápido também você vai chegar. E aí você pode compartilhar seus desafios, as outras pessoas podem te ajudar também a achar soluções. Você pode compartilhar suas oportunidades, o que você testou e deu certo e acelerar o resultado de outras pessoas também. Então, assim, é sem preço essa troca de experiências também. Você está junto com outras pessoas que estão no mesmo nível que vocês, não tem preço. E claro, o que eu falo muito, muito, muito aqui com vocês, não se esqueçam que vocês são mães. Ninguém melhor do que uma mãe para trabalhar com roupas infantis. Mães são amigas de mães, mães estão onde outras mães estão. Você está na escola, você está no balé, você está na natação, você está no aniversário infantil. Então, assim, sua filha vai ser amiga, seus filhos vão ser amiguinhos de outras crianças. Então, assim, gente, ninguém melhor do que a mãe. Você já testou as peças, você sabe o que que é útil, o que que não é, você conhece de marca. Ninguém melhor do que uma mãe para trabalhar com roupas infantis. Você tem experiência, você sabe o que que outra mãe sente, você se conecta. Então não se esqueça disso. Isso é uma grande, grande ferramenta que você vai ter para te levar os seus 5.000 em casa e, né, faturar aí com a sua loja infantil os seus 5.000. Vai te acelerar muito. E não se esqueça também que esse mercado ele é cheio de oportunidades, né? As mulheres não param de engravidar, as crianças não param de crescer, as estações do ano não param de mudar. Agora os aniversários vão acontecer cada vez mais. Você vai precisar de presentes, as mães vão precisar comprar presentes e não só as mães, né? As tias, as avós, as madrinhas, as amigas que foram convidadas, todas vão precisar, né, de roupas infantis para esses momentos. E você tem que lembrar que às vezes a mãe não tem só um filho, tem mais de um filho, né? Então, assim, gente, é um mercado de muitas oportunidades. Além de você ser mãe, ele ainda é um mercado que nunca para, né? Ele tem uma demanda crescente, é quase que um produto essencial. E eu também respondi isso para uma seguidora, quando ela perguntou, será que a melhor opção é trabalhar com roupas infantis? E eu respondi para ela, eu falo, nossa, é quase que um produto de necessidade. As mães podem até mudar o estilo de compra. É igual aconteceu de março de 2020 para cá. Às vezes vai as mães procuravam por uma peça com preço mais acessível, mais confortável, já que ninguém estava saindo de casa.
Mas deixar de comprar não tem jeito, porque a criança não para de crescer, as crianças não param de nascer e as estações do ano não param de mudar. Então a mãe mudou a estação, é inverno, a mãe não tem como, ela vai ter que comprar uma roupa para agasalhar o filho. Ela pode mudar o estilo de compra, mas não tem como parar. Então, assim, até mediante os desafios, as crises, os desafios do mercado, esse é um mercado ainda bem flexível, né? É um produto quase que de necessidade. Deixa eu ver. E outra coisa também, eu recebo muito das mães. Mas eu moro numa cidade que eu não conheço ninguém, ou eu moro em um lugar que não conheço ninguém. Primeiro lugar, se você é mãe, não existe isso de não conhece ninguém, porque você pode até não conversar, mas aonde você está, tá cheio de mães. É porque você ainda não observou. Porque mãe vai no salão, mãe também faz unha, mãe também depila, mãe também leva no balé, leva na escola, leva na natação, leva no futebol. Então, assim, em volta de você tá cheio demais, é só você que ainda não observou. E outra coisa também, você hoje com as redes sociais ainda facilitou muito mais a nossa vida, né? Empreender com as redes sociais ficou muito mais fácil. Você consegue atingir um número grande de mães sentado no seu sofá com preço acessível e de forma bem assertiva. Então as redes sociais ainda aceleram muito mais isso. Então não precisa ter medo com relação a vender, a conhecer mães, mesmo que você more numa cidade que você não conhece ninguém, que pode ter certeza que tem oportunidade para todos os lados. Talvez você é que ainda não tenha observado, não tenha enxergado. E só depende de você para você faturar seus 5.000 ou mais em casa, né? Se você tiver todas essas características que eu mostrei aqui para vocês, de não ter medo, de não ter medo de errar, de não ter medo do julgamento do outro, de enxergar, ter cuidado com o seu meio, cuidado com o que você ouve, cuidado com o que você lê, né? Não olhar sempre o lado positivo das coisas, enxergar o quão grande esse mercado é, quanto de oportunidades ele traz para nós mães, né? E pensar nos seus objetivos, no que você quer, sempre focada no seu objetivo. Flaviane, me conta aqui são os principais erros, né, que geralmente as mães cometem na hora de empreender, que possa fazer com que minha loja infantil não dê certo. É comprar de forma desenfreada, sem observar, ter um controle de estoque, é não precificar de forma correta, não saber a forma correta de precificar, é não ter um controle, seja ele manual ou de preferência, claro, um sistema onde você tem aí os dados das suas clientes para fazer seus planejamentos, para você ter seus controles financeiros. Também que mais que é importante? Não saber utilizar as redes sociais da forma correta, com as estratégias certas. Porque, gente, põe uma coisa na cabeça de vocês: tudo que vocês forem fazer precisa de estratégia. Seja um atendimento presencial, seja aqui nas redes sociais, seja no WhatsApp, seja com um site. Não é só colocar as peças aqui nas redes sociais ou no site, ou chegar para atender uma mãe com as peças, que vai ser o suficiente para você faturar seus 5.000 em casa com a sua loja infantil. Precisa ter conhecimento, como fazer um atendimento presencial, como utilizar as redes sociais, como utilizar o WhatsApp, como utilizar o site, tá? Então não achem que é um passe de mágica. Colocou aqui, pá, vai vender. Não é assim que funciona. Requer estratégia e conhecimento, tá bom? E não espere as coisas acontecerem, né? Não espere. Vá em busca dos seus sonhos, tem que se mover, não adianta ficar aí sentada no sofá e esperar que os 5.000 de faturamento vai cair no seu colo. Tem que correr atrás, tem que buscar conhecimento e tem que correr atrás dos seus objetivos e ter eles bem claros na sua cabeça e bem traçados, tá bom? Então deixa aqui algumas dicas pra gente encerrar. Seja proativo, busque os seus resultados, o que você quer. Não fique colocando culpa em fatores externos, como por exemplo, é a crise, é o desemprego, é a pandemia, não sei o que. Pare de ficar, né, culpando, colocando a culpa. A única responsável pelo seu resultado ou não resultado é você mesma. Quero faturar 5.000 ou mais, então corre atrás.
né? Vai em busca dos seus objetivos, as ferramentas certas, pessoas certas que você vai chegar lá. E tem entusiasmo, isso é muito importante também. Fique perto de uma pessoa pessimista. O que vai acontecer? Você vai ficar para baixo. Fique perto de uma pessoa entusiasmada. Logo, logo, você nem tá entusiasmada, você começa a ficar entusiasmado. Então, tem entusiasmo, né? E para isso também é muito importante que você faça o que você gosta. Se você gosta desse mercado, isso já vai facilitar muito. De roupas infantis já vai facilitar muito. Então, assim, eu quis deixar aqui para vocês, né, o máximo de conhecimento para mostrar para vocês que vale a pena investir nesse mercado de roupas infantis e dá sim para faturar 5 mil em casa com uma loja infantil. Espero que tenha ficado aí bem claro e amplo para vocês, que tenha ajudado vocês aí a ir em busca dos objetivos e dos 5 mil de vocês na casa de vocês, com a loja infantil de vocês, tá bom?